Olá, gente fina, elegante, sincera. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que assiste às aulas de Direito do Trabalho em horários alternativos, né? Cada um ao seu modo, ao seu gosto. Muito bem, pessoal. Estamos aqui caminhando para a reta final do nosso curso de Direito do Trabalho 1 ainda. Daqui a pouco já estamos avançando para o mês, última semana de junho. Daqui a pouco entramos em julho, já em meados de julho, teremos ali a previsão das provas bimestrais, né? E já de encerramento desse semestre. E aí, daqui a pouco, a gente se prepara para o Direito do Trabalho 2. Mas bastante coisa para ver ainda. Estarei hoje trabalhando em dois arquivos distintos. Primeiro, falando da identificação e do registro profissional, falando de carteira de trabalho, tema que teve até bastante alteração agora recentemente, instituição da carteira de trabalho digital e tudo mais. Muita coisa nova na CLT, por força de lei aí do fim de 2019. E depois falar um pouquinho do contrato de trabalho, já entrando no tema do contrato de trabalho, especialmente requisitos de validade, isso já num outro vídeo. Primeiro aqui, neste, identificação e registro profissional, carteira de trabalho, livro de registro e tudo mais. Sem mais delongas, deixa eu cuidar aqui para não cortar minha cabeça. Vamos compartilhar esta que é a nosso arquivo da aula 9. Vou ficar maiorzinho aqui para poder falar melhor com vocês. Identificação e registro profissional. A primeira palavra a respeito disso, na verdade, é uma constatação curiosa de que nós vamos falar da formalização do contrato de trabalho, da formalização da existência da relação de emprego numa carteira de trabalho ou num livro de registro da empresa, ao mesmo tempo em que o contrato de trabalho em si é um contrato não solene, um contrato que, em regra, não tem forma definida. Que, aliás, ele pode não ter forma nenhuma. Nós já vimos e voltaremos a ver, ainda neste curso, quando estudarmos especificamente o contrato de trabalho, que o contrato de trabalho pode ser celebrado até mesmo tacitamente. Tacitamente. Não dependeu nem de manifestação de vontade das partes e dizer de ter feito, de fato, um contrato com cláusulas bem definidas. Então, é legal, é interessante pensar, né? Nossa, nós vamos formalizar um contrato que não é formal. Verdade, é isso que está acontecendo aqui mesmo. O contrato em si não é formal, mas a lei exige algum tipo de formalização, até para efeito de fiscalização e outros mais, né? Então, só dar esse toque, né? E para o contrato de trabalho existir, de fato, não é necessária forma alguma, ele não tem uma forma específica. Mas aqui nós estamos falando de algum nível de formalização dessa relação de emprego. Formalização esta que se dá de duas maneiras, até já acabei adiantando aqui para vocês. Na carteira de trabalho, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, com regulamentação pelo artigo 29, especialmente da CLT, bem alterado recentemente, ou pelo registro de empregados previsto no artigo 41 da CLT. Como nós vamos falar bastante de carteira de trabalho, eu já vou então aqui falar sobre o que seria o registro de empregado, na verdade é o livro de registro de empregados, regulamentado pelo artigo 41 e seguintes da CLT, que eu já transcrevi aqui para a gente poder acompanhar. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Note que a redação é de uma lei de 89, quando ainda existia o Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho. A informação aqui é que em todas as atividades o empregador precisa ter o registro dos seus trabalhadores num livro, ficha ou sistema eletrônico. O livro de registro de empregados, para quem já atuou em área contábil, quando eu era fiscal do trabalho, em 2005, 2004, era um livro mesmo, um livro
de capa dura, preto, capa preta, dura, padrão, padronizado, né, um padrão definido pelo Ministério do Trabalho, e com páginas numeradas, 1, 2, 3. Quando acabava o primeiro livro, você abria o segundo livro, páginas 101, 102, 103. E cada página com o campo ali para uma fotografia 3x4, um campo de preenchimento manual ali do nome, estado civil, filiação, endereço, blá, blá, blá. Aí vinha lá os campos próprios do contrato, data de admissão, função, salário, campos para anotação ali de períodos de férias, alguma coisa assim. E na última linha lá embaixo, a data de saída, que ficava em branco até um dia que, feita a rescisão, no dia da rescisão ia lá o TRCT, que é onde estão discriminadas as verbas a serem pagas, e o livro de registro para dar baixa. Anotava a data de saída na carteira de trabalho do trabalhador, da CTPS, e no livro de registro também dava a baixa do contrato, ou seja, anotava-se a data de saída. Esse é o livro de registro, que deve permanecer no estabelecimento. Era uma confusão na fiscalização, porque sempre que você chegava o livro não estava lá, enfim, mas deveria estar. Esse livro, como uma coisa bem antiga, livrão, preenchimento manual, ele começou a ser, ele foi substituído, não substituído, surgiu uma outra possibilidade, uma alternativa. Dizem que é pleonasmo falar outra alternativa, né? Porque alter já é outro, né? Então, surgiu uma alternativa ao livro, que eram as fichas de registro. O que eram as fichas? Lembra daqueles arquivos de aço, né? Abria lá aquele arquivão com pastas suspensas. Então, cada página do livro, na verdade, era uma pastinha que ficava lá no arquivo. E essas pastinhas eram igualmente numeradas de forma sequencial, como se fossem as páginas do livro de registro. E na pastinha, do lado de fora, vinha lá os mesmos campos para preenchimento do que tinha no livro de registro. Eu colocava uma fotinha do trabalhador, o nome, a função, o salário, tudo mais, todos os dados do contrato. E aí era legal, porque como era uma pastinha, ficava lá no arquivo, aquela pastinha suspensa, ia colocando ali dentro todos os documentos referentes àquele trabalhador, os recibos de férias, os recibos de pagamento de salário, as guias de recolhimento do fundo de garantia, tudo que dissesse respeito ao contrato daquele trabalhador ficava ali para uma organização melhor do escritório. Coisas antigas, né? Isso cheira a mofo até tudo isso que eu estou falando, porque aí veio outra possibilidade, né? Uma alternativa nova, que seria o sistema eletrônico, que aí todos esses dados passam a ser lançados no sistema de computadores, ali no software, né, mantido pela empresa, e que você acessa e você vê lá quem é o empregado, o primeiro empregado registrado, registro 1, registro 2, registro 3, tudo de forma sequencial, né? Vamos ver o que mais diz o 41 aqui. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes, inclusive, e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Olha só, eu estou no artigo 41, do artigo 42 até o artigo 46, todos foram revogados. Tudo que tinha a ver com fotografia e tudo mais, coisas mais manuais, acabou ficando superado, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco que a própria carteira de trabalho agora é digital. Então, um caminho para a modernidade que faz com que alguns institutos aqui realmente ficassem obsoletos. Então, artigos 42 a 46, revogados. Se você está com um vademecum aí antigo, muita atenção, porque esses artigos todos estão revogados. É melhor que você acompanhe nosso curso aí, sempre atento à CLT, no site do Planalto, ainda mais com tanta medida provisória agora em tempos de pandemia, né, para você não trabalhar em cima de texto legal desatualizado. Vamos ver aqui o que diz o 47. O empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41, que não colocou lá no livro que tem alguém que é seu empregado trabalhando para você, não colocou no livro,
fica sujeito a uma multa de R$ 3.000 por empregado não registrado. Por empregado. Imagina se tem uns 10 lá, né? Acrescido de igual valor em cada reincidência, se já tinha sido flagrado com empregado sem registro. Bom, notem que este artigo 47 tem redação dada pela Lei 13.467. É mais moderninho, é a lei da reforma trabalhista. O próprio valor em si já evidencia isso, porque na CLT nós temos multas aí em valores irrisórios ou até previstas em moedas, né, antigas, unidades de referência econômica antigas. E aqui uma multa de R$ 3.000 já é algo que chama atenção, já incomoda um pouquinho, e que legal que é assim, porque até pouco tempo atrás, multa por falta de registro não assustava ninguém, sabe? Ninguém ia registrar ou deixar de registrar em função da multa. Então, a primeira nota interessante aqui é a atualização do valor de maneira que assuma, de fato, um caráter pedagógico. Hoje em dia, se você presta uma consultoria jurídica, contábil para uma empresa, e o empresário vira e fala assim, eu não vou registrar ninguém, não, não tem nem fiscal do trabalho por aí, eles não vão aparecer, olha, né, você tem que alertar, cuidado, porque se o fiscal pegar sem registro, 3.000 por cabeça, né? Lá no Rio Grande do Sul, empregados sem registro, eles chamavam de pinguim, porque estava frio, né? Porque não estava registrado. E a gente chegava, os colegas falavam assim, Marquito, tem muito pinguim por aqui, pega o nome da turma que está trabalhando. Aí como é que a gente fazia para constatar? Pedia o livro de registro. Cadê o livro de registro? Na época era mais livro mesmo. Ou pede-se para que entre no sistema, ou apresente as fichas. E aí verificava-se quem era o último empregado registrado. No caso do livro, a última folha preenchida. No caso da ficha, a última ficha. No caso do sistema, uma anotação, quem sabe uma impressão até, da última folha preenchida. Além disso, no livro, na ficha ou no sistema, um visto, no livro e na ficha, né, um visto, na primeira página em branco. Então, se eu chegasse na empresa, o último empregado registrado era o empregado da folha 47. 47 eu colocava lá. Último registro no dia de hoje, assinava meu carimbinho como fiscal. Ia na folha 48 e colocava primeira folha em branco no dia 29 de junho, fiscal Marco. Bom, no caso da ficha, vistava a última ficha preenchida, pedia a próxima ficha que estava lá em branco esperando um novo registro, primeira ficha em branco no dia tal, visto. No caso do sistema, ou pede para imprimir e faz essa formalização, ou simplesmente é um servidor ou fiscal, tem fé pública, anota lá e consta na notificação, no livro de inspeção, daí há um outro livro parecido com aquele com a capinha preta igual, mas onde se registravam os atos de fiscalização, e lá se colocava, olha, fiz visita hoje, o último registro no sistema é o do empregado fulano de tal, admitido no dia tal, que registrado sob número tal. O registro de número tal está em branco. E aí identificava o nome de todo mundo que estava trabalhando. Pegava lá todo mundo que estava trabalhando, o que nós chamávamos de levantamento físico, que é identificar todas as pessoas que estão ali, nome, tudo direitinho, quando que começou, ok. Pedir a documentação da turma. Quando chegava essa documentação, a gente ia verificar se todas aquelas pessoas cujos nomes nós tínhamos anotado estavam registradas. Não era raro de acontecer que, no caso do livro, por exemplo, o último registro era na página 47, e aí a primeira folha em branco era 48, já estava preenchida, você dava um prazinho ali de uma semana, 10 dias, já estava com o registro até a folha 60. Nossa, quanta gente que estava começando, né? E aí sempre vinha desculpa, comecei hoje, a pessoa trabalhando lá sozinha, operando máquina, buscando material, né? Nem a gente, no escritório de advocacia, eu falo, no começo é sempre muito ruim, você não sabe onde está o papel, onde está o grampeador, onde tem caneta, onde tem, sei lá, toner para impressora, você não sabe nada. Aquela fase de ignorância chata. Então, e olha, não adiantava falar que começou hoje, por isso que está sem registro. Sabe por quê? Olha que interessante. A lei dá um prazo para que a carteira de trabalho seja anotada. Nós vamos ver, inclusive, que esse prazo
tradicional, antigo, de 48 horas, foi mudado agora para 5 dias, com a alteração do ano passado. Mas para o registro em livro, não tem esse prazo. Aliás, o que há de previsão em relação ao registro no livro é que ele deve ser feito até o dia anterior ao do início do trabalho. Então, não confunda a carteira com o livro. Porque no livro, até para proteção do trabalhador, para que ele, no primeiro minuto de trabalho dele, já seja um trabalhador formalizado, né, um contribuinte da Previdência Social. E se ele sofre um acidente com 1 minuto de trabalho? É uma hora provável, porque ele não tem experiência nenhuma, né? É uma hora com mais chances até de alguma coisa errada acontecer. Pois bem, então o livro tem portaria até dos órgãos competentes dizendo, olha, no livro, registro no dia anterior ao início do trabalho. Ora, porque ninguém é pego na rua, vem trabalhar aqui para mim como empregado. Não, contra a admissão tem sempre um processo, às vezes um processo de seleção, uma entrevista, se define o dia de início, já se recolhem todos os documentos, e isso tem que ser feito, né, para que se cumpra essa obrigação legal. Bom, então, chegou lá, não tem empregados, ou vistei a última folha preenchida, a última em branco. Aí vem o livro com todos aqueles registros, da folha 48 até a 60. Eu chego à conclusão de que, naquele dia em que eu lá estive, todas as pessoas registradas da folha 48 até a folha 60 estavam sem registro, estavam trabalhando sem registro. E aí incidiria a multa de 3.000 por cabeça. Pesado, né? No meu tempo não tinha isso, não. A multa era, não fazia nem cosquinha. Seria o equivalente a uns 50, 100 reais. Especificamente quanto a essa infração, o valor da multa será de R$ 800, também por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí, isonomia, né? Tratando desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Da multinacional eu cobro 3.000 por trabalhador, da microempresa ou empresa de pequeno porte, R$ 800, e também não é pouca coisa, né? E não é nos dias de hoje, qualquer valor aí ia desfalcar legal o nosso caixa. Parágrafo 2º, a infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Eu já falei sobre o critério da dupla visita com vocês. Em resumo, para recapitular, é aquele critério que diz assim: o auditor fiscal do trabalho, numa primeira visita ao estabelecimento, ele adota uma postura mais de orientação. Às vezes o empresário ele está deixando de cumprir uma obrigação legal não por dolo, né? Não por deliberada vontade de descumprir a lei, mas por desconhecimento mesmo. Em que pese no nosso país, né, o desconhecimento da lei não seja uma escusa, a ninguém é permitido alegar ou utilizar como defesa, né, a escusa do desconhecimento da lei, para efeitos de fiscalização se diz, olha, no primeiro momento, ao identificar a irregularidade, peça para que seja regularizado. Você volta lá depois de um tempo e ele está praticando a mesma irregularidade, aí sim, dupla visita, né? Ou ainda dentro de um mesmo processo de fiscalização, você pede para regularizar, não regulariza, você volta lá, vê que continua errado, aí, em tese, chegaríamos no ponto de poder aplicar uma multa, de poder lavrar o auto de infração e sancionar aquele empregador. E eu também havia dito para vocês que a questão do vínculo aí não se aplica à dupla visita. Se eu não estou enganado, isso foi dito quando analisamos aqueles artigos específicos da lei do doméstico falando da fiscalização. Por quê? Porque, ora, né, o raciocínio que fizemos foi exatamente esse, se numa primeira visita o auditor me flagra com empregados não registrados e ele me dá a chance de registrar e eu não sou punido por isso, isso é um estímulo a manter todos sem registro, porque aí, se e quando eu receber a visita de um fiscal, aí eu registro. Ele manda eu registrar, eu registro. Ora, né? Isso não motiva ninguém a manter empregados registrados, porque qual que é a chance de você sofrer uma fiscalização? Se não for por denúncia, com, infelizmente, o quadro reduzido de auditores fiscais,
não dão conta de se fazer presente em todos os locais, né, em todas as empresas, estabelecimentos, seria um grande negócio você ficar com alguém sem vínculo. Então, aqui não. Pegou sem registro, auto de infração e multa de primeira, sem ter que ficar orientando, sem ter que observar o critério da dupla visita. Eu queria só que vocês observassem, eu até deixei algumas partes da lei que foram revogadas, só para ver o seguinte aqui, olha, o parágrafo 2º, ele foi incluído pela lei da reforma trabalhista, pela lei 13.467, né? Aí a medida provisória 905 de 2019, que é a medida provisória do contrato verde-amarelo, foi famosa como contrato verde-amarelo, ela revogou esse dispositivo. Só que essa medida provisória não foi apreciada e o governo tirou a medida provisória do Congresso para que ele tenha a oportunidade de apresentar novamente, inclusive está apresentando por esses dias, a nova versão do contrato verde-amarelo. E aí, tendo sido, né, revogada ou retirada a medida provisória 905, aliás, ela foi revogada pela medida provisória 955, que é de 2020 já. E aí nós temos aquele efeito que é quase uma repristinação, né? Porque o que acontece? A medida provisória 905 de 2019 revogou o parágrafo 2º e a medida provisória 955, que é de 2020, revogou a medida provisória 905. É a revogação da norma revogadora, né? O que faz com que, como era uma medida provisória, os efeitos da lei por ela revogada, no caso, a 13.467, na disciplina do parágrafo 2º deste artigo, os efeitos voltem a ser gerados, né? Volta a vigência da lei 13.467, que ficou revogada, digamos assim, enquanto a medida provisória 905 valeu. Só para mostrar esse movimento, muitos institutos trabalhistas têm passado por isso, especialmente os oriundos da reforma trabalhista, que porventura foram alterados por alguma medida provisória essa que não foi apreciada a tempo, ou que foi expressamente revogada, fazendo com que os dispositivos da reforma voltassem a ter vigência. Eu deixei aqui o parágrafo 2º para alertá-los quanto a esse movimento, para que vocês até entendam. Mas, peraí, foi revogado, por que voltou? Era a lei 13.467, agora é 13.467 de novo, por conta dessa movimentação aí na legislação trabalhista do nosso país, ok? Muito bem, então, exceção ao critério de dupla visita. Artigo 47A, dei um pulo, né? Eu estava no 41, deixa eu ver aqui qual era o artigo que eu estava no 41, né? Não, no 47 mesmo. Agora é o 47A, o alfanumérico, tratando das multas, né? Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do 41, nome, qualificação, função, data de admissão, aquilo que tem que estar no registro do empregado, também uma multa. Essa no valor de R$600, também por empregado prejudicado. Outra multa, por não ter feito o registro. Vai somando aí que a coisa vai ficar cara para o empregador, hein? Não está valendo mais a pena manter gente sem registro, não. Ops, pulei aqui, porque eu tinha deixado o 47B, o 47A acabou de fixar multa para não ter feito a anotação no livro, de acordo com o artigo 41. Isso é da lei 13.467, que é da reforma trabalhista. O 47B foi revogado agora em 2020 e ele tinha sido inserido pela medida provisória 905. O que ele dizia? Que se o auditor fiscal do trabalho identificasse a existência de empregado não registrado, presumir-se-ia configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houvesse elementos suficientes para determinar a data exata do início das atividades.
Situação estranha, né? Eu chego na empresa e falo, olha, ele está trabalhando sem registro. Desde quando ele está aqui? Ah, desde hoje. Não, desde hoje não é. Ah, desde ontem, desde a semana passada. Se não tivesse a prova certinha, ia se presumir que aquela pessoa já estava trabalhando na empresa havia 3 meses. Esquisito até, diferente, mas também para a empresa não se beneficiar tanto, né, da manutenção de empregados em situação irregular. Mas, nesse caso, o dispositivo foi revogado. Então, em termos de carteira de trabalho, pessoal, fiscalização, livro de registro, muita atenção, que você pode conversar com alguém que pegou a medida provisória lá, ou a Lei 13.467, estudou a fundo, mas parou por aí. E aí fala, não, agora, se reconhecer o vínculo, pode reconhecer com 3 meses de antecedência. Aí você fala, não, mas a medida provisória 955 é de 2020 agora, é desse ano, é coisa feita durante a pandemia, né? Ela revogou esse dispositivo. Então, tem muita coisa nova nessa matéria. Tudo o que te disserem, tudo o que você tiver convicção de que realmente vai na legislação atualizada para ver se você está agindo de acordo com o que hoje está regulamentado em relação a esses temas, ok? E olha, sobre o livro de registro, era isso que a gente tinha para falar. A existência do livro, como é que funciona, o que é anotado ali em relação a cada trabalhador e as sanções pelo não cumprimento dessa obrigação. Quem deve ter a carteira de trabalho? Quem é que tem carteira de trabalho? Você pode achar, é fácil, quem é empregado, né? Então, se é empregado, tem carteira de trabalho. Você vai se surpreender com o que diz o artigo 13 da CLT, que eu transcrevo abaixo. Eu trouxe aqui até para a gente se localizar, é o capítulo 1 do título da CLT em que esse artigo está inserido. Logo ali no começo é título 1 ou 2, identificação profissional, seção 1, da carteira profissional, que não é mais esse o nome, agora é carteira de trabalho e previdência social. E eu vou justificar por que eu coloquei isso aqui com a análise que eu vou fazer do artigo 13, que diz assim, olha, a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Até aí está tudo dentro dos conformes, dentro do previsível. O empregado é quem tem relação de emprego e ele que vai ser registrado em carteira, é o que a gente sabe, né? Ah, é com vínculo ou sem vínculo? Com vínculo. Toma aqui a carteira para anotar. Agora não é nem toma aqui mais, é lá no sistema da carteira digital. Mas tudo bem. A carteira, então, é obrigatória para o emprego, inclusive de natureza rural. Sem novidade também é que o rural, durante algum tempo, foi tratado de forma diferente em relação ao urbano, e aí, né, essa relação é de 1969, então preciso destacar que o rural também, ainda que em caráter temporário, nós estudamos o trabalhador temporário e vimos na Lei 6.019 que o vínculo dele com a ETT, a Empresa de Trabalho Temporário, é um vínculo formado, né, por um contrato, inclusive, escrito, e aí existe a previsão, e ele é empregado, e sendo empregado também tem carteira de trabalho. Agora, a parte final é a que surpreende. Também é obrigatória a carteira de trabalho para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. E aí eu te pergunto, Percival, esse era o outro Rezende, não era o Marco, era o Marcelo, né, que falava. Aí eu te pergunto, alguém que trabalha por conta própria é empregado? E você, que já é praticamente um bacharel em requisitos da relação de emprego, sabe que uma das características para que alguém seja empregado é a alteridade. A alteridade, porque o empregado trabalha por conta alheia, por conta de outro. Quem é o outro? Na conta de quem o empregado trabalha? O empregador, que no artigo 2º está lá dito, é ele quem assume os riscos da atividade econômica, é por conta dele que o trabalho se desenvolve. Ótimo. Então, alguém que trabalha por conta própria
ainda que remunerada, onerosa, a onerosidade está aí, mas a alteridade não. Alguém que trabalha por conta própria é um autônomo. Ora, o autônomo também tem carteira de trabalho? Para quê? Se ele é autônomo, se não tem vínculo de emprego com ninguém. Exatamente porque a carteira de trabalho não é só uma carteira profissional, não é só uma carteira de trabalho ou de emprego, mas é também uma carteira de previdência social. E o autônomo também será segurado da previdência, né? Ainda que facultativo, mas ele será. E aí, a carteira serviria, eu vou falar já nesse tempo verbal, porque não é comum, não é usual, né? Essa parte final do artigo 13, em absoluto desuso, profissionais autônomos usarem da carteira de trabalho para ficar anotando para todas as pessoas para que eles trabalharam e os correspondentes recolhimentos previdenciários. É normal, né? Dentro da contabilidade desse serviço, ele presta serviço, a tomadora já retém os 11% lá da Previdência, na própria nota, ela que recolhe para não ter sonegação e tudo mais. Então, a dinâmica é essa, e o autônomo não fica marcando em carteira de trabalho os serviços que fez e os recolhimentos que foram promovidos. Mas pelo artigo 13 está dito aí, é lei em vigor, vai que você se depara com uma prova aí objetiva, com alternativas de um teste, e lá diz que a carteira de trabalho também será obrigatória para trabalhadores que atuam por conta própria, e eu ressalto tanto, né, a questão da alteridade com vocês, não, conta própria não é empregado, então não vai ter carteira, e você vai se surpreender que a alternativa correta neste caso é a que também estende a obrigatoriedade da carteira para um trabalhador autônomo e não empregado. O parágrafo 1º desenvolve ainda essa questão, no mesmo sentido, que o disposto nesse artigo aplica-se igualmente a quem, proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, ou seja, ele não é empregado de ninguém. Assim entendido, o trabalho de membros da mesma família é indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, aquele regime bem familiar, uma cultura agrícola ali de subsistência. Também essa pessoa, mesmo sendo empregada, teria a obrigação até, ou o direito de ter uma carteira de trabalho e ali ir anotando, especialmente aquilo que dissesse respeito à previdência social. E também aquele que, em regime de economia familiar e sem empregado dele, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, que não era nem o Ministério do Trabalho e Emprego, a denominação antiga do extinto Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Pequena propriedade, né? Regime de economia familiar sem empregados numa área não excedente de um módulo rural, definido pelo Ministério. Seguindo aqui, parágrafo 2º, a carteira de trabalho e previdência social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Opa! Aqui eu já estou bem atualizado, está falando em Ministério da Economia. Olha, o anterior fala em Ministério do Trabalho e Previdência Social. Já não era assim durante muito tempo, quando ele passou a ser Ministério do Trabalho e Emprego. Parecendo que estava restringindo, né? Previdência Social mais amplo, emprego mais restrito. E agora a carteira de trabalho obedece aos modelos que o Ministério da Economia atual adotar. Olha a Lei 13.874 de 2019. A 13.467 da reforma é de 2017. Então, muita coisa foi alterada em relação à carteira de trabalho por esta Lei 13.874, que é de 2019, é do ano passado. Inclusive, a revogação dos parágrafos 3º e 4º, que se seguiam aqui na disciplina do artigo 29. Lembrando que nós estamos num contexto de apresentação e instituição da carteira de trabalho eletrônica.
que vai ficar lá no site, né, do governo e já não vai ter mais a necessidade do documento, do papel em mãos. Vamos analisar aqui a legislação em vigor, o que foi revogado, para a gente poder alertar aí como é que vai funcionar. Olha só, eu estou caminhando aqui ainda em relação à CTPS, eu tinha ido no artigo 13, viu os incisos, viu o parágrafo primeiro, o inciso, o parágrafo segundo, e vi que o terceiro e o quarto foram revogados. Aí, o artigo 14 vai falar da emissão da carteira de trabalho e diz que a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Lá também, Lei 13.874 de 2019, tudo sinalizando, então, para a carteira de trabalho digital, a carteira de trabalho em meio eletrônico. Olha só, excepcionalmente, logo a regra é o meio eletrônico hoje, excepcionalmente, por exceção, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que. Então, quais são as condições para que uma CTPS ainda de papel, em meio físico, seja emitida? Que isso seja feito nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para essa emissão. Nós estamos falando basicamente dos antigos órgãos do Ministério do Trabalho, as antigas subdelegacias que viraram subgerências, naquela unidade local do Ministério do Trabalho, do antigo e extinto Ministério do Trabalho, qualquer que seja a sua denominação. Mediante um convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, convênio que habilite algum outro órgão a expedir essas CTPS, ou ainda mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações, cartórios, né? Cartórios de notas ou de registro. Essa seria a forma excepcional de emissão de uma carteira de trabalho em meio físico, por papel. Segue o artigo 15, dizendo que os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia num regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Mais uma vez, se você visitar o Ministério da Economia, você vai encontrar lá portarias que regulamentam aí a emissão da CTPS, como vai funcionar. Não vem ao caso a gente esmiuçar tanto, a gente fica só com aquilo que está na lei, aquilo que contém previsão legal. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número do seu CPF. Mais uma vez, Lei 13.874, 2019, que inclusive revoga, a partir daí, estou no artigo 16, revoga os incisos e o parágrafo único do artigo 16 e também os artigos 17 a 24. Ó, tudo sendo riscado ali da CLT. Por quê? Porque é o que diz respeito às anotações manuais, às anotações físicas, e que agora são substituídas pela regra do registro em meio eletrônico, em meio digital, servindo o CPF, como diz o artigo 16, como o único documento, a única identificação necessária, né? Tudo gira em torno do CPF hoje do cidadão. Todas as informações principais que vão para os bancos de dados do governo, tudo gerando. O RG praticamente não vale mais nada, né? Tudo no CPF, tudo de acordo com o CPF, com os controles que tem da Receita Federal e tudo mais. Ok? Então, o que serve de origem, base para os dados pessoais do trabalhador, na questão da CTPS digital, tudo vem do Banco de Dados da Receita Federal por CPF. Revogados os incisos do 16 e o parágrafo único, coloquei aqui de propósito parágrafo único, não sei se alguém um dia já parou para te dizer que parágrafo único não deve ser abreviado nunca, PU, par.un, ponto, ou par.único, não, parágrafo único você sempre vai referir por extenso, ok? Vale a dica aí, fica a dica para quem nunca
Alguém nunca teve paciência para parar e falar isso, ou não teve o preciosismo, né, de saber como que as coisas mais ou menos funcionam, mas acho que vocês aí, caminhando já para a parte final do curso, em algum momento devem ter ouvido isso. Mas fica a dica, vale sempre lembrar, para não errar, né? Com os documentos formais, sempre usar parágrafo único por extenso. Não tem nem aquele símbolozinho de parágrafo único, não, é tudo por extenso, ok, pessoal? Na seção 3, da entrega das carteiras de trabalho. Uai, entrega de um documento digital, então em tese não tem, né? Olha aqui, só coloquei aqui para mostrar que foram revogados também os artigos 25 a 28 por incompatibilidade agora com o meio digital, com o meio eletrônico. Trago a vocês agora uma nova reflexão, quem é que anota a CTPS? E juntei com o que deve e o que não deve ser anotado. Isso tem previsão legal. Onde? Na CLT. Onde na CLT? No artigo 29, caput e seus parágrafos. Aqui eu posso usar sim para falar em parágrafos no plural, 2 símbolos do parágrafo. Estou adentrando na regulamentação própria da identificação profissional da CTPS na CLT, começando com o famoso artigo 29, que diz que o empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que ele admitir, a data dessa admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Apareceu o Ministério da Economia, já indica que é um artigo com redação recente, e isso é confirmado, aí você vê que é da lei, que é do ano de 2019. Ora, eu queria saber primeiro quem é que anota a carteira, quem é que pode fazer a anotação. O 29 caput me diz que é o empregador quem faz isso. E já diz também qual é o prazo. Alterado, prazo famoso, tradicional, de 48 horas para anotação da carteira, foi ampliado para 5 dias úteis. Muita atenção com esse artigo, porque certamente em concursos, provas aí de OAB da vida, virá pegadinha, tentando ver se você está atualizado e sabe que não são mais 48 horas para anotar a carteira, e sim 5 dias úteis. O que vai na anotação? Data de admissão, remuneração, salário, condições especiais, se houver uma condição especial, vamos imaginar, temporário, né? Anota na carteira lá, trabalhador temporário, é sujeito a regido pela Lei 6.019, pode colocar lá que é um trabalhador temporário. Facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico. O que é isso? É para anotar a carteira. Então, em tese, eu estou falando da carteira que era em papel ou a carteira digital. A digital vai ser eletronicamente, vai ser pelo sistema. E a de papel, o sistema manual mecânico, ou ainda até eletrônico. O que seria isso? Manual, anota a mão, preenche lá os campos à mão na CTPS. Mecânico, pode ser um carimbo pronto. A empresa tem lá o carimbo do CNPJ já com o nome da empresa, o número do CNPJ, endereço, já pá, bate o carimbão lá. Depois preenche os dados que são específicos do empregado. Ou ainda, também se permitiu a adoção de etiquetas autocolantes, um sisteminha lá com todos os dados que precisa ter na anotação do registro, e aí imprime numa etiqueta e cola na CTPS. Isso também é autorizado expressamente aqui. De acordo com as instruções do Ministério da Economia, que vai especificar também outros detalhes. Aí já foge do direito, já vai mais para o contador, né, que vai fazer o registro, por isso que a gente não vai a tantas minúcias. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, e também a estimativa de gorjeta.
Olha, interessante esse negócio de estimativa de gorjeta, porque é algo absolutamente em desuso, ainda que o empregado ganhe gorjeta, normalmente isso nem é anotado, ou só se coloca assim, mais gorjeta, porque como é que eu vou ter a estimativa? Como é que eu vou poder atribuir um valor estimado de gorjeta, né? Eu vou conseguir colocar só, de fato, que além de um salário fixo ou coisa assim, esse trabalhador, se for um garçom, por exemplo, também será remunerado por meio de gorjeta. O valor em si vai ser muito difícil prever, é muito variável, né? Por isso que normalmente o que a gente vê nas carteiras é salário de tantos por mês mais gorjeta, ponto final, e não se arriscando a pôr qualquer valor a esse título. O parágrafo 2º, aqui do artigo 29, ele vai dizer quando se faz anotação na carteira. Por exemplo, na database. Por que faz anotação na carteira na database? Note que esses artigos são de 89. A database é o momento do ano previsto para que aquela categoria negocie um aumento, novos salários, atualização dos salários. Ora, definido isso, eu tenho que ir lá para no campo do salário, das alterações salariais, atualizar o valor de acordo com o reajuste concedido na database. Então, uma hora que a gente costuma fazer atualização na carteira, porque o salário mudou. A qualquer tempo, por solicitação do trabalhador. Se ele precisar comprovar alguma coisa, algum detalhe, ou levar para a Previdência Social, alguma questão relativa ali a afastamentos e tudo mais, anota o que tem que anotar na carteira. No caso de rescisão contratual, aí leva a carteira lá para dar baixa, colocar a data de saída, ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Tem que levar lá para a Previdência. Eu fiquei doente, agora vai ver para auxílio-doença, alguma coisa assim. Tem que ver o período, se o contrato está em vigor, qual é o valor do salário, tudo certinho. Né? A carteira de trabalho vai ter que estar atualizadinha para que o órgão previdenciário analise as condições daquele trabalhador. Parágrafo 3º do 29. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. Então, o fiscal flagrou o empregado sem carteira assinada, sem registro, lavra o auto de infração e se comunica à chefia, os órgãos competentes no âmbito ali da fiscalização, para que essa anotação seja buscada, se houver resistência, evidentemente, por parte do empregador. Parágrafo 4º, muito importante. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Isso é muito importante. Você não coloca na carteira eventuais advertências, suspensões, sanções disciplinares de jeito nenhum. Você não coloca na carteira o motivo da extinção do contrato. Você vai ver lá, na carteira tem só lá, data de saída. Não tem um campo lá para você dizer se foi por pedido de demissão, se foi por dispensa sem justa causa, ou pior, se foi por dispensa por justa causa. Então, não é para ter esse tipo de anotação. Aliás, a lei diz o que é para ser anotado na carteira. Está dito ali em cima. Data de demissão, remuneração e tudo mais. A própria carteira de trabalho ela tem os campos próprios, né? Isso não somos nós que definimos, isso está definido no padrão que veio do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Então está lá, nome do empregador, CNPJ, ou CPF, se é empregador e pessoa física, endereço, data de admissão do empregado, função, salário, e só, basicamente é isso que tem que ser anotado. Também não é para ficar anotando nada mais. Só uma condição especial, talvez. Agora, algo desabonador, jamais. Ainda que seja verdade, hein? Ainda que seja verdade. Empregado foi flagrado
roubando, furtando dinheiro do caixa, foi mandado embora por justa causa mantida, inclusive condenado criminalmente pelo furto, ou seja, é um ladrão mesmo, furtou, criminoso, só que você não vai colocar na carteira de trabalho dele que a saída foi por justa causa em virtude de furto, conforme o processo criminal número tal, porque mesmo que seja verdade isso que você colocou ali, você pode responder por uma indenização por danos morais pelo fato de ter feito essa anotação. Então, muito cuidado com as anotações. Olha só, o descumprimento do disposto no parágrafo 4º, ou seja, o fato de você fazer uma anotação desabonadora na carteira, submete o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 desse capítulo. Isso é uma redação de 2001. Aqui a notícia não é muito boa, porque o artigo 52, a multa lá prevista é de meio salário mínimo regional. Meio salário? Poxa, o salário mínimo já é pequeno, imagina meio salário. Então, essa multa é uma multa que não assusta muito. Ah, então, filha da mãe, me furtou aqui na empresa, eu vou pôr lá, ele que venha pedir a multa, eu pago com gosto, mas eu mostro para todo mundo que ele é um bandido e tudo mais. Cuidado, porque esta multa é a multa administrativa, é a multa que o fiscal vai cobrar da minha empresa porque eu fiz uma anotação desabonadora. O prejuízo que eu causei por meio da anotação desabonadora, o prejuízo causado, inclusive moral, ao trabalhador, e isso nós vamos discutir em outro lugar, porque ele vai ajuizar uma ação, vai dizer, olha, o meu ex-empregador fez uma anotação desabonadora na minha carteira e pede indenização por danos materiais, se houver, ou morais. Uma anotação desabonadora não deixa a gente feliz, normalmente deixa a gente triste, deixa a gente chateado, nos fere em nossa honra subjetiva, naquilo que nós pensamos de nós mesmos. Não necessariamente numa honra também objetiva, que seria o conceito que temos no nosso meio social, na sociedade, num grupo determinado. Então, embora o 52 preveja essa multa de meio salário, isso não assuste, essa é tão somente a multa administrativa, sem prejuízo, então, do empregado pedir o dano moral por conta da anotação desabonadora que foi feita. Lembra, é muito comum, quando eu pego processos de justa causa, em que o empregado alega que não praticou falta alguma, não é raro de ver ele dizer, eu quero dano moral, porque ele me mandou embora por justa causa e eu não fiz nada, e agora a minha imagem como trabalhador está manchada para todo sempre. Outros eventuais contratantes, novos empregadores vão verificar. Não é raro de receber pedido de dano moral com esse fundamento, que a justa causa macula o histórico profissional de um trabalhador. E eu me pergunto, mas como que o futuro empregador, o pretenso novo empregador, ficará sabendo que no emprego anterior esse empregado foi mandado embora por justa causa? Na carteira de trabalho é que não será ou não deverá ser, porque não é para estar lá o motivo. Então, também porque, não, em regra, eu presumo que não está lá, é que não haverá esse dano moral que o empregado alega que suportará em função de ter sido dispensado por justa causa, porque os outros ficarão sabendo. Não, os outros ficarão sabendo se ele contar, e aí foi ele que contou, não pode atribuir culpa a ninguém, ou aí sim, se os outros ficaram sabendo, porque aquele ex-empregador ficou falando para Deus e o mundo, para todo mundo, que ele foi mandado embora por justa causa, aí nós estamos entrando de novo numa possibilidade desse ex-empregador ser condenado por dano moral. Tem que pagar dano moral para o trabalhador, certo? Que mais sobre isso daqui? Então, quer dizer, não posso presumir que teve dano moral porque foi mandado embora por justa causa, ainda que eu reverta a justa causa, por conta dos registros dos documentos profissionais do trabalhador estarem manchados, maculados por tudo sempre. Porque isso não vai para a carteira de trabalho. Tá? Legal. Vamos seguindo aqui. A gente estava vendo quem anota e o que anota na carteira, né? Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador
equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Porque antes falava-se, né? Começou a trabalhar, o empregador tinha 48 horas para anotar na carteira de trabalho contra recibo, quer dizer, o empregado trazia a carteira e o empregador dava um recibo, estou com a sua carteira. E, em tese, também teria que fazer um recibo na devolução para provar que devolveu. Agora, o que é esse entregar a carteira se, em regra, eu não tenho nem a carteira em meio físico, é uma carteira eletrônica? O que equivale a isso hoje é o trabalhador informar o número do CPF, com base no qual o sistema será acessado e o registro será lançado na CTPS eletrônica, na CTPS digital. Então, o ato de entrega hoje tem que ser entendido como fornecimento do CPF pelo trabalhador. Sem essa informação, o empregador não consegue fazer nada, né? Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere essa lei. Então, quando a lei fala tem que anotar tal coisa, tem que anotar tal coisa, lançar lá no sistema é o mesmo que anotar. O trabalhador deverá ter acesso às informações da CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Lei 13.874/2019. E aí você vai falar, mas professor, você não acabou de falar que aquele prazo de 48 horas não é mais? Pois é, não é mais. Mas agora está um prato cheio aqui para o examinador de provas objetivas tentar confundir vocês. Porque o famoso prazo de 48 horas foi para 5 dias, e que prazo é esse? É o prazo para anotação da carteira, para que os dados do contrato sejam lançados, sejam anotados na carteira ou lançados no sistema da carteira digital. E o que esse prazo de 48 horas está fazendo aí? Notem, é o prazo de acesso às informações da carteira pelo trabalhador, a partir da anotação. Então, quando eu fui contratado, eu forneço meu CPF, meu empregador tem 5 dias para fazer a anotação das carteiras do registro da minha CTPS digital, e feita esta anotação, ele tem 48 horas para informar ou dar acesso ao trabalhador das informações que constam da sua CTPS. Muito cuidado, vão querer fazer bagunça com esses prazos e você tem que estar atento. Prazo de anotação de carteira hoje é de 5 dias úteis. Prazo para o trabalhador ter acesso às informações do registro lançado, 48 horas da anotação da carteira. E foram revogados, em seguida aqui, os artigos 30 a 35. Eu estou no 29, o que seguiria aqui seria o artigo 30, do 30 ao 35, tudo revogado. Tenho aqui uma observação a fazer sobre uma outra revogação. Que revogação é essa? A dos artigos 20 e 30, porque eu estou falando de anotação de carteira. Quem anota? O empregador. Os artigos 20 e 30 previam matérias, situações, informações que eram anotadas na carteira pelo INSS, referindo-se à mudança de estado civil, por exemplo, ou mesmo acidentes do trabalho. Você entrava lá com pedido de auxílio, doença, alguma coisa, o INSS carimbava, botava um carimbinho, normalmente na última página da carteira, para mostrar lá que teve afastamento, alguma coisa assim. Foram revogados estes artigos. De 2019 para cá, só empregador anota carteira. Porque, ou o próprio trabalhador, quando autônomo, né, se ele tiver a carteira em obediência ao artigo 13, o que é muito raro. Fato é, tudo o que havia de previsão, de anotação de qualquer coisa numa CTPS pelo INSS foi revogado. Ok? A observação 2 diz respeito à anotação da carteira por determinação judicial. Anotação da carteira por determinação judicial. Ou seja,
alguém trabalhou e não foi registrado, entrou com uma reclamação trabalhista, a ação foi julgada procedente, o vínculo foi reconhecido, a decisão transitou em julgado e determinou que o empregador, então, anote a carteira de trabalho daquele que para ele trabalhou como empregado e ele não reconheceu assim, e agora ele vai ter que cumprir a determinação judicial. O que é importante aqui neste caso? Bom, primeiro, primeiro nada. O que é importante é que, se eu coloco na carteira de trabalho de alguém que o registro foi feito por conta da reclamação trabalhista número tal e decisão do juiz fulano de tal, porque eu continuo achando que esse rapaz não era meu empregado, mas eu estou fazendo o registro porque eu fui forçado. Blá, 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 blá. Se eu coloco tudo isso na carteira para justificar o lançamento do registro, o que está acontecendo? Infelizmente, eu vou ter que dizer, está constando ali uma informação desabonadora para o trabalhador, que não está escrito em lugar nenhum no artigo 29, ou em qualquer lugar da legislação, que quando o empregador registra o empregado, ele tem que colocar lá o motivo pelo qual registrou, certo? Então, não deve ser colocado. Se você foi condenado a reconhecer o vínculo de alguém e anotar o contrato na carteira, esse contrato tem que ser anotado sem que se faça menção ao fato de que foi por conta de ação de reclamação trabalhista. Porque um futuro empregador vai olhar aquilo e vai, nossa, esse fulano aí foi na justiça, ele pode me causar problema, eu não vou contratar ele, não. Ele é briguento, ele é justiceiro, sei lá o que vai dizer, né? Ele é sei lá o quê. Mas, não teve culpa que teve um mau empregador que sequer reconheceu o vínculo dele antes. Só exercitou um direito. Mas muita atenção, né? Nós vamos ver daqui a pouco até um artigo que fundamenta o que acontece se eu condeno alguém a registrar e essa pessoa não registra? Ou a empresa era revel, nem apareceu, ou sumiu, foi citada por edital. Sucessivamente, se eu não consigo fazer o empregador anotar, eu determino, com fundamento legal, nós vamos ver daqui a pouco qual é, a anotação do contrato pela secretaria da vara. Aí a secretaria, às vezes eu mesmo, em audiência, eu faço a anotação da carteira. Agora, aí eu vou lá, anoto, eu assino e bato meu carimbão. Marco Folegatti, juiz do trabalho. Ou a servidora bate lá, fulana de tal, auxiliar judiciária, técnica judiciária, auxiliar, assistente judiciário. Por determinação do doutor Marco, faço a anotação da carteira. É a mesma coisa do outro lá ter colocado que foi porque ele foi condenado na reclamação trabalhista. Então, ao menos na quarta vara, e eu sei que muitos colegas meus têm esse cuidado, de não identificar na anotação que foi feita que ela foi feita por alguém do judiciário, para não, infelizmente, prejudicar a imagem do trabalhador, porque procurou a justiça para ter seus direitos assegurados. Eu determino na minha sentença que se a empresa não o fizer, boto até multa diária, e aí eu cobro uma multa dela, por fazer com que nós, eu ou a secretaria, tenhamos que anotar, e consigno desde então, desde logo, e se a secretaria for anotar, nenhuma menção deve ser feita ao fato de que o registro foi por determinação judicial ou por vara do trabalho. Só põe lá o que tem que fazer, data que entrou, data que saiu, função, salário, se foi um vínculo reconhecido, assina, não bate carimbo, não faz nada. Mas aí o INSS um dia vai olhar aquela anotação e vai, mas o que é isso aqui? Então, qualquer um pode fazer? Garantir vários anos de trabalho fazendo registros lá inverídicos? Aí eu consto que, então, uma cópia da sentença anotada deve ser fornecida e assegurada ao trabalhador para que ele comprove a autenticidade da anotação que foi feita. Quem anotou, porque anotou. Mas aqui está sem carimbo da empresa, sem assinatura, não sei nem quem assinou. E aí ele apresenta. No INSS, ele apresenta a sentença transitada em julgado e os termos, né, da sentença que determinou a anotação. Quando ele vai procurar um emprego, ele tira aquela sentença da carteira de trabalho e leva sem a evidência de que houve a reclamação trabalhista. Pois bem, algo obsoleto foi revogado por conta da modernização aqui da lei que é de 2019, mas um processo que é muito raro
praticamente em desuso, foi mantido ali nos artigos 36 a 39, então nós temos que estudar, porque é lei em vigor, diz respeito também à anotação da carteira, olha, um processo de anotação de CTPS. Mas nós vamos ver que não é exatamente um processo, não é uma ação judicial, que seria aquela reclamação trabalhista, que originou, inclusive, a determinação que está ali em cima, que é a anotação por determinação judicial. Não. Olha o contexto aí dessa regulamentação na CLT, entre os artigos 36 a 39, do processo de anotação judicial. 36. Recusando-se uma empresa, olha só, empresa com um acento circunflexo ainda, fazer as anotações a que se refere o artigo 29, ou a devolver a carteira do empregado, pô, só faltava essa agora também, reter carteira. Poderá o empregado comparecer pessoalmente ou por intermédio do seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar uma reclamação. Essa delegacia regional não é uma delegacia de polícia, é o nome que se dava ao órgão do Ministério do Trabalho na localidade, que hoje seria o órgão da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Ou seja, onde era o Ministério do Trabalho, é lá que ele vai. Reclamar para quem? Para o auditor fiscal do trabalho. Fala, olha, eu trabalhei e a empresa não me registrou, não fez as anotações do artigo 29, não anotou minha carteira de trabalho, ou anotou e não quer devolver. Mas aqui é mais no caso de fazer a anotação. Diz o artigo 37 em sequência. Nesse caso, o que acontece? É lavrado um termo, na época até com circunflexo, um termo de reclamação e determina-se realização de diligência para instrução do feito. Olha o termo, instrução. Instrução normalmente é em processo judicial. Só que aqui eu estou no âmbito do Ministério da Economia, da Secretaria de Trabalho, eu estou percorrendo instâncias administrativas, mas você vai ver que interessante os termos aqui, bem processuais. Então, alguém reclamou que não foi registrado, eu vou fazer a instrução do feito, observado, se for o caso, disposto no parágrafo 2º do 29, notificando-se posteriormente o reclamado, e é daí que vem, né, até o termo reclamante, reclamado, porque é feita uma reclamação lá no Ministério, né? Notifica-se o reclamado por carta registrada, e caso persista a recusa, para que, num dia e numa hora previamente designados, ele venha prestar esclarecimentos ou fazer mesmo a anotação na carteira de trabalho ou devolver a carteira que ele está tendo. Então, muita coisa acontece aqui. Alguém veio, reclamou que trabalhou e não teve registro, lava-se um termo, instrui o feito na forma como se faz necessário, pode até ir lá no estabelecimento, fazer uma fiscalização, perguntar, buscar documentos, fazer alguma coisa, e aí notifica o reclamado, nesse caso que está falando que é por carta registrada, se eu não fui lá fazer a fiscalização, caso persista a recusa. Porque, olha, você pode investigar, fazer uma notificação para o empregador, para o reclamado, e ele vai, putz, esqueci de registrar. Faz o registro para não ter dor de cabeça. Ok. Então, aí está resolvido. Pronto. Né? A carteira está anotada, ponto final. Mas, se persistir a recusa, eu chamo esse reclamado para comparecer lá no Ministério do Trabalho, entre aspas, perante o auditor fiscal, para esclarecimentos, ou mesmo o objetivo é que ele vá lá para fazer a anotação. Muito bem. Desdobramentos possíveis. Não comparecendo o reclamado, rapaz, que dana ganho, não atendeu a convocação e não apareceu. Lavrar-se-á um termo de ausência, sendo considerado, olha só, revel e confesso sobre os termos da reclamação feita. Rapaz, eu estou lá na esfera administrativa do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, e aí o reclamado notificado não compareceu, ele é revelia, confesso, confissão sobre os termos da reclamação. E aí, devendo as anotações serem feitas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Ele não veio, a autoridade ali administrativa, o representante do Ministério do Trabalho, entre aspas, né, vai fazer essa anotação.
Ah, mas esse aqui não. Esse aqui veio, compareceu, olha o artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações, ele ainda resiste, mas agora ele veio esclarecer e ele fala, não, porque não era empregado, era autônomo, assim, está controvertida a situação. Aí sim, não é mais revel e confesso, então aqui, se ele comparece e se recusa, será lavrado um termo de comparecimento, deverá conter o lugar, o dia, a hora, nome e residência do empregador, e aí ele tem um prazo de 48 horas para apresentar defesa. Olha só, contestação, né? Lá no âmbito do Ministério do Trabalho, lá na esfera administrativa. Então, olha só, alguém reclamou, eu chamei a empresa, pode ter acontecido uma coisa, a empresa já anotou, acabou, está tudo resolvido. Não, a empresa não anotou. Eu notifico para que ela compareça. Ela comparecendo, ou melhor, notifico para que compareça. No dia e hora marcada, ela não vem, revela e confessa, vai ser feita a anotação. Veio e falou que não vai anotar porque entende que não é vínculo de emprego. Aí, lavra-se termo e dá prazo de defesa de 48 horas. Começou a briga. Findo este prazo, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, no âmbito ainda do Ministério do Trabalho, entre aspas, local, para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento. Julgamento se o caso estivesse suficientemente esclarecido. Nós vamos ter aqui uma instrução e, finalmente, um julgamento. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação do emprego, ou sendo impossível verificar essas condições por meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Não deu para resolver administrativamente, vai ter que judicializar. E quem manda a reclamação para o judiciário é o próprio órgão público do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Alguém reclamou para ele, tentou resolver, não conseguiu, teve controvérsia, vira uma reclamação. Então, esse processo administrativo pode resultar ainda numa ação judicial, numa reclamação trabalhista, porque encaminhou lá para a Justiça do Trabalho. E o auto de infração que foi lavrado aqui administrativamente, porque não houve o registro, fica sobrestado, porque vamos ver o que a Justiça vai falar. Vai que ela dá razão para a empresa, então o auto de infração não tinha razão de ser, né? Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a junta de conciliação e julgamento, essa é velha, hein? Nossa Senhora, junta de conciliação e julgamento, aí está falando da primeira instância trabalhista, hoje vara do trabalho, da época que tinha os juízes classistas, os vogais. Se não houver acordo, continua havendo resistência, a empresa não reconhece o vínculo, a junta de conciliação e julgamento, em sua sentença, ordenará que a secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Óbvio que se não houver acordo, se a reclamação for julgada procedente. O parágrafo 1º do 39 é o que possibilita, então, que a secretaria da vara faça a anotação do contrato. Não só de ações oriundas de um processo de anotação que começou lá administrativamente, nos termos aí do 36 seguintes que nós estamos analisando, mas alguém que já foi direto para o judiciário. Quando eu determino que a secretaria anote, na hipótese da empresa não fazer uma carteira de trabalho, eu fundamento aqui no parágrafo 1º do 39. E se eu mando anotar, também já comunica a autoridade competente, ó, pode liberar o auto de infração aí, porque realmente a coisa estava errada, né? Parágrafo 2º, igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação. Sim, a hipótese em que não foi oriundo da esfera administrativa está no parágrafo 2º. Aliás, minto, quando eu mando a secretaria anotar em processos que começaram já no judiciário, é com fundamento no parágrafo 2º do 39, não no parágrafo 1º. Então, igual procedimento se observa no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação da carteira de trabalho, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder desde logo àquelas anotações,
sobre as quais não houver controvérsia. E sempre que se julga um pedido de vínculo procedente, é obrigatório, não é opção do juiz, o juiz obrigatoriamente deve oficiar ao Ministério da Economia comunicando a irregularidade. Por que no caso de processo eu vou oficiar? Porque essa autoridade não tem conhecimento da inexistência do vínculo, porque não houve a fase administrativa. Então, eu tenho que comunicar para que as sanções administrativas cabíveis também sejam aplicadas. Parágrafo 3º, o Ministério da Economia poderá desenvolver sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata o parágrafo 1º. Isso aqui foi incluído por uma medida provisória, revogado por outra, enfim. Mas me faz lembrar o seguinte, é mesmo, né? E agora? Com carteira de trabalho digital, eletrônica, a empresa não fez o registro, aí eu falo para a secretaria, anota, a moça da serventia vai olhar e vai falar, como, doutor? Não tem mais carteira de trabalho? Como é que eu vou fazer? Vou ter que eu aqui abrir um e-social ou qualquer coisa do gênero? Então, o Ministério da Economia tem que abrir lá um campo, uma via de acesso para que a minha secretaria faça esse lançamento, né, do registro no sistema. Então, isso é uma novidade, aí, coisa, né, de normas muito atuais e com as quais nós ainda estamos nos adaptando e vamos ter que saber como proceder, né, para poder fazer esse registro pela secretaria. Para finalizar, já está caminhando já para algum tempo essa nossa aula. Duas questões a respeito de carteira de trabalho. Primeiro, o valor das anotações. O que está ali na carteira, o que está ali no registro. Não pode questionar, acima de qualquer suspeita, gera presunção absoluta, presunção relativa, como é que faz? Se falou que admitiu no dia 1º de abril, e é mentira, não vou poder fazer prova que comecei antes, 1º de abril você pegou, né? Sabe o que é engraçado? Eu já não sei se já comentei isso com vocês, que uma incidência muito grande de ações em que se diz que a data do registro, a data de admissão não corresponde à verdade, que a pessoa já trabalhava antes, o registro que está na carteira é 1º de abril. Eu cheguei até a achar que 1º de abril é homenagem ao dia da mentira por conta disso, por origem na área trabalhista e não o contrário, mas enfim, eu chego a uma conclusão que, na verdade, são pessoas que eventualmente foram contratadas no período de fim de ano ou no início do ano, com as coisas ainda aquecendo, né, o país pegando no tranco. E aí o pessoal às vezes acha que para fazer experiência não precisa registrar. Então, alguém que começou, por exemplo, em janeiro, se você pensar que vai fazer uma experiência de uns 90 dias, aproximadamente 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Aí, 1º de abril já é hora de efetivar essas pessoas. E é muito comum, é muito engraçado. Eu vejo pedido de reconhecimento de vínculo anterior à data que está na carteira e eu já vou direto para ver, então, quando que ele está registrado e muito, muito comum que seja no dia 1º de abril. Fecha a parede, só para uma curiosidade aqui da vida prática. Mas então, aí está lá 1º de abril e ele fala, é mentira, né? E eu digo, não, mas está na carteira, é presunção de veracidade, não vamos fazer para contrário. Não, não é bem assim, ó. E a primazia da realidade ficaria onde, né? Então, a súmula 12, bem antiga, né, das primeiras, do TST, vai dizer que a presunção aqui ela é relativa, ou seja, é verdade até que você prove que não. É verdade até que você faça uma prova em sentido contrário. Está lá que começou dia 1º de abril, você prova que já trabalhava desde janeiro, reconhece-se o vínculo anterior ao registro e manda retificar, corrigir, alterar a data de admissão para a data correta. Súmula 12. As anotações apostas pelo empregador, é o empregador que anota, né? Na carteira profissional do empregado, não geram presunção jure et de jure, ou iure et de jure, mas apenas juris tantum, ou iuris tantum. Opa, aí me pegou de jeito, né? O que é jure et de jure? O que é juris tantum? Aí eu tenho que lembrar que tipo de presunção. Eu tenho a relativa e a absoluta. Qual aqui na expressão em latim utilizada pela súmula?
A júri et de jure é a absoluta, uma presunção em relação à qual não cabe prova em contrário. Não cabe prova em contrário. Manteve relação sexual com uma menina de 11 anos. A violência é presumida. Não adianta você querer dizer que ela pediu, ela assentiu, ela gostou, ela nada. Violência presumida, isso é estupro e não se discute, não tem prova em sentido contrário disso, né? Por mais que a violência em si, né? O ato em si já é violento, então já para caracterizar estupro, não se discute, não se faz prova em sentido contrário. Já a juris tantum é uma presunção que permite a prova em contrário. Então, empregador colocou lá que foi admitido no dia tal. Não, não foi nesse dia, foi antes. Vamos fazer prova para ver se foi antes. O empregador falou que o salário é de R$ 1.000. Não, R$ 1.000. Você acha que eu ia trabalhar por R$ 1.000? R$ 1.000 era o piso da categoria. O resto ele me pagava por fora. Chegava no fim do mês, eu ganhava 3,5 no total. E aí você vai lá pedir a incidência do valor pago por fora, em férias, 13º, no fundo de garantia, consequentemente na multa de 40%, que eu imagino que agora você já pode estar dispensado. Se a presunção fosse absoluta, fala, não, o que está na carteira é o que vale, ponto final. E aí a gente não poderia provar a realidade dos fatos, que é o pagamento por fora. Mas como é relativa, vamos fazer prova para mostrar que o que está na carteira está errado. E julgando procedente essa ação, inclusive, manda atualizar a carteira, retificar a carteira para colocar o valor correto do salário lá, daquilo que era salarial e remunerado por fora. Ok, pessoal? Então, muita atenção, é uma súmula cobrada em bastante prova por aí, OAB da vida, essa presunção relativa. Alguém chegou a discutir, mas e para o empregador, a presunção é relativa também? Eu permitiria que o empregador produzisse prova contrária à anotação que ele mesmo fez? Dá uma mão na cuca, porque você até prestigiaria aí um benefício da própria torpeza, né? Ele fez a anotação, agora ele vai dizer que ele fez a anotação errada. Estranho, né? Mas ninguém está discutindo se é o empregado, se é o empregador. O que está na carteira é presumivelmente verdadeiro, mas presumivelmente de forma relativa, permitindo prova em sentido contrário. E para fechar nossa conversa, não sei se é fechar mesmo, porque aqui é página sem nada, fechar, último tema, mas tem aqui algumas coisinhas. Eu quero lhes falar, meus grandes amores, das coisas que aprendi nos discos. Não, essa é a música lá, né? Enfim, volta. Eu quero lhes falar sobre a imprescritibilidade da pretensão relativa à anotação da carteira. Eu sei que tem prescrição trabalhista, mas reconhecimento de vínculo é imprescritível. Eu trabalhei na década de 70 para alguém. Agora eu estou querendo me aposentar e eu não tenho aquele tempo de serviço porque eu não fui registrado. Eu não posso cobrar nada dessa pessoa, nenhum salário em atraso, nenhuma hora extra, tampouco o recolhimento do fundo de garantia. Mas o reconhecimento do vínculo pode ser útil para que eu consiga aposentar. Eu vou buscar tão somente esta decisão declaratória da existência do vínculo. Quem falou? Artigo 11 da CLT, no parágrafo 1º. O caput fala da prescrição tradicional trabalhista, a pretensão quanto a créditos, condenação em pagamento, resultantes das relações de trabalho prescrevem em 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 após a extinção do contrato. Nós já refletimos sobre isso. Lembra que eu falei do trenzinho com 5 vagões? Né? Estou trabalhando? Posso pedir os últimos 5 anos. Fui mandado embora hoje? Posso pedir os últimos 5 anos. E tenho 2 anos para reclamar. À medida que os 2 anos vão passando, meu trenzinho vem vindo e alguns vagões vão ficando para trás. Da data do ajuizamento da reclamação, eu cobro 5 anos para trás. Então, não é da data da extinção do contrato. E da extinção do contrato para frente, contam-se os 2 anos para a prescrição bienal, que é total. Passou 2 anos, prescreveu, eu não posso pedir nada. Né? Aqueles 5 anos para trás ficaram todos totalmente perdidos. Ajuizei dentro do biênio, aí sim a prescrição parcial estabelecida pelo
pelos 5 anos, pela quinquenal. Ok? Mas não é disso que a gente está querendo falar hoje. O que a gente quer falar é o parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Então, não prescreve. É imprescritível uma ação que tenha por objeto anotação da carteira, reconhecimento de vínculo para a prova junto à Previdência Social. Trabalhou na década de 60, trabalhou na década de 70, há muito tempo. Nossa, bota mais de 2 e 5 anos nisso. Mas aí não vai ser declarada a prescrição, nós vamos apurar, produzir prova, ver se trabalhou mesmo, se era subordinado, se não era. Para quê? Para mandar pagar alguma coisa? Não, só para que a decisão seja declaratória e declaratória da existência do vínculo. O interesse é esse, né? Seria previdenciário, prova de tempo de serviço, visando basicamente a aposentadoria. E vejam só, né, um tema que parecia tão simplesinho, por conta das novidades, né, da atualização legislativa e das suas próprias especificidades, né, que às vezes a gente nem dá conta de quanta coisa pode sair de desdobramento aí dos registros e tudo mais, da relação do empresário com a fiscalização do trabalho, diz muito aqui a respeito desses artigos. Então, muita atenção. Processo de anotação de carteira, 36 a 39, acho que é a última vez na vida que vocês vão ouvir falar a respeito. Lembrem-se de mim, toda vez que alguém falar desse processo, provavelmente não vai ser muitas vezes. Prefiro que vocês se lembrem por outros motivos também, senão vocês vão se esquecer de mim, essa que é a verdade. Mas é isso, pessoal. Então, essa primeira parte da aula deste dia 29 de junho está feita. Eu vou publicar já para vocês, lançar nossos links lá para o nosso encontro. E se na hora do nosso encontro ainda não estiver disponível o segundo vídeo, isso acontecerá, será gravado e será disponibilizado ainda nesta segunda-feira, dia de São Pedro. Viva São Pedro! Viva vocês! Viva o dia de trabalho! Até a próxima conversa nossa, até daqui a pouco. Até já!